Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É com muita alegria em meu coração que eu estou aqui para trazer para você mais uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, com muita responsabilidade, com muito cuidado, porque quando a gente anuncia a palavra do Senhor, a gente tem que se lembrar que primeiro ela vem para nos exortar, primeiro Deus fala conosco, digo comigo, para assim eu passar para os meus irmãos, para os meus amigos, aqueles que também ainda não são evangélicos, mas estão aqui inscritos no canal. Eu quero muito agradecer ao Senhor pela sua vida, que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E é muito bom ter você aqui comigo para juntos compartilharmos algo da parte de Deus, porque Deus ele é a fonte, o início, o começo. Deus ele é tudo. E quando a gente deposita isso em nosso coração, quando a gente acredita de verdade nessa frase, nessas palavras, não tem como a gente viver uma vida de qualquer jeito, não tem como a gente viver uma vida sem resultados, né? E é lamentável quando nos deparamos com pessoas que não acreditam na divindade, não acredita que existe Deus, que não acredita que existe um Deus justo, fiel, grande, sabe? Eles acreditam em tudo, menos de que exista ou de que existe um Criador, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então é um privilégio de você, que ainda não é evangélico, estar aqui comigo assistindo esse vídeo. E a você, meu irmão evangélico, também, o meu grande abraço. Muito feliz pelos meus irmãos que fazem parte da minha igreja, que me dão a honra de assistirem também os vídeos. É um prazer ter vocês aqui comigo. E eu gostaria muito de fazer um pedido a vocês, que vocês compartilhassem esse vídeo, que você comentasse, que você falasse algo, que é muito bom, é muito importante ter essa interação. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Mas o maior motivo de estarmos aqui é Jesus. O maior motivo de estarmos aqui é Jesus. Independente de religião, independente de uma crença, independente se você vai à igreja ou não, o que estamos aqui, o motivo de estarmos aqui, a real motivação de eu estar aqui conversando com você sobre a palavra é Jesus Cristo. Amém? Que você possa sentir a presença do Senhor em seu interior. Porque quando somos tocados, quando somos visitados, algo diferente acontece. Amém? E que você possa sentir essa presença aí no seu lar, aí no seu aparelho, na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Salmos 84, eu amo o livro de Salmos. O livro de Salmos, o salmista, né, Davi, ele tem muitos ensinamentos que nos levam mais perto de Deus. Os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos ideais, aquilo que tanto almejamos. O livro de Salmos me traz essa leveza, me traz essa segurança. Então, eu gosto muito de ler o livro de Salmos. Eu aprendo muito com o livro de Salmos. E aqui em Salmos 84, né, no versículo 12, a palavra diz assim, Salmos 84, versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Muitas das vezes nós estamos desesperados. Não sabemos como lidar com algumas situações. E a minha pergunta para você aqui hoje é: qual tem sido o seu desafio? Neste momento, o que aconteceu ou o que tem acontecido com a sua confiança? Qual tem sido os seus desafios? Que desafios você tem enfrentado? Desafios que procuram colocar dúvidas, questionamentos. É uma pressão de que praticamente quer te sufocar, você não sabe mais o que fazer, você não sabe por onde olhar, porque já se foram embora as esperanças. Você não acredita mais em nada, em ninguém, porque você já perdeu a confiança naquele amigo, naquela amiga que você tanto... Sabe aquela pessoa que você diz, não, essa pessoa aqui não vai me decepcionar. Essa pessoa aqui não vai me abandonar nessa hora. E infelizmente essa pessoa te abandonou. Você bateu em diversas portas e as portas não se abriram. E a minha pergunta para você de novo é: qual tem sido o seu desafio? O que tem sufocado você? O que tem tirado o seu sono?
Qual é a questão que tem afligido a sua alma? Muitas das vezes nos deparamos com situações que a gente mesmo não sabe, não tem resposta. Porque o tempo vai, o tempo vem, e às vezes parece que as coisas não saíram do lugar. Parece que para este problema não tem solução. E vamos ser sinceros, como seres humanos. Tem hora que vem a tristeza, vem a preocupação, a inquietação, porque você se pergunta e você se questiona: por que Deus comigo? Por que, Senhor, isso tem acontecido comigo? Eu sou uma pessoa tão assídua na tua casa. Eu sou uma pessoa que oro, que faço o meu devocional. E eu não acredito que isso tem me perturbado, isso tem tirado o meu sono. Eu não tenho tido paz. E este tem sido um desafio. Este desafio, ele tem causado uma grande barreira nas suas decisões, nas suas emoções. Tem causado turbulências. Você tem estado com medo. Você tem se entristecido. Você acredita que já bateu em todas as portas, nenhuma se abriu. E você também, quando se lembra de Deus, quando pergunta em oração a Deus, você até mesmo perde suas esperanças. E você pergunta: até quando, Deus, isso? Por que isso comigo? O que eu fiz, Senhor, para passar por isso? Senhor, eu não mereço isso. Será que estou pagando pelos meus pecados? Às vezes é um filho que não consegue te obedecer. É um filho que não te respeita, é um filho que não te considera. É um filho que sempre te retribui com dureza, com palavras que te machucam. É uma filha que não sabe ouvir a mãe, que não sabe obedecer os conselhos da sua mãe. É um marido faltoso que não contribui. É um marido ausente. É uma esposa que não sabe ouvir e respeitar a sua casa, os seus filhos, o seu esposo, não sabe honrar. Tem atitudes que desagradam a Deus. Atitudes que não cabem a uma mulher casada. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero, ninguém manda em mim. Mas existe um desafio. E como eu sempre estou nas redes e sempre existe alguém culpando a Deus em algumas situações da sua vida. A pessoa não consegue ver nela a necessidade de uma mudança, a necessidade de um recomeço, a necessidade de rever os seus conceitos. Mas ela sempre encontra uma oportunidade para culpar alguém, para culpar até Deus das coisas que lhe sobrevêm, das coisas que lhe acontecem. É uma pessoa que não reconhece a necessidade de mudar. Ela quer que tudo ao seu redor mude. Menos suas atitudes. Menos o seu pensamento. Uma pessoa rude, teimosa. Uma pessoa que não ouve ninguém. Mas que na primeira oportunidade já culpa Deus pelas tragédias da sua vida, pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Deus é o culpado. E em nenhum momento essa pessoa reconhece que ela precisava perdoar, que ela precisava ouvir, que ela precisava mudar. Não. Quantos de nós não está assim diante de um desafio? Diante de um desafio. Quantos? A gente culpa qualquer pessoa, menos a nós mesmos. Qual tem sido o seu desafio? Aquilo que você deseja que mude, mas que você não se deu conta ainda que há necessidade para que este desafio ele seja rompido, ele seja vencido, seja você mesmo. E começa aqui, quando você reconhece que você é falho, que você precisa mudar suas atitudes, a maneira de falar, a maneira de pensar, porque você se torna aquilo que você pensa que é. Se você pensar como uma pessoa humilde, você vai ter reações ou ações, atitudes de uma pessoa humilde. E se for o inverso? Deus é Deus, independente das situações. Ele nos deu a livre escolha. Ou a gente escolhe ser feliz, ou a gente escolhe viver quebrando a cara. Porque existem coisas que não é Deus que precisa fazer.
Porque Deus é Deus, Ele está disposto. O mais interessado em nos ver feliz é o Senhor. Mas existem coisas que eu preciso também fazer. Começa de mim. É reconhecer urgentemente que eu preciso mudar as minhas atitudes. Que eu preciso mudar os meus conceitos. Eu preciso ser uma pessoa mais maleável, mais ouvinte, mais quebrantada, disposta a reconhecer o erro, que errou, que falhou, que precisa mudar, que precisa melhorar como esposo, que precisa melhorar como esposa, como filho, como filha, como serva de Deus. Quantas pessoas estão cheias de malícias? Quando olha para alguém, já imagina a malícia, já imagina que aquela pessoa é isso e isso. Meu Deus! Qual é a necessidade disso? De fazermos um raio-x de alguém e já dar a sentença que aquela pessoa é aquilo que acreditamos que ela seja. A palavra de Deus está aqui. Ele está dizendo que bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E enquanto a nossa confiança estiver em nós, nós não vamos sair do lugar. Ou, quando acreditamos que a nossa confiança, que a nossa mudança de vida está no ter dinheiro, de outra maneira está errada essa motivação. Precisamos reconhecer que Deus é Deus, que Ele está disposto em me fazer feliz e que eu preciso mudar as minhas atitudes. Como ser humano, como pessoa, tratar bem as pessoas, falar bem com as pessoas. Não é colocar sementes de ódio. É romper com as barreiras que tentam nos afastar. Então, quebre aquilo que tenta te sufocar, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem te perturbado. E busque em Deus uma mudança, uma mente transformada, uma mente alcançada por Deus. Alguém que sabe tratar bem as pessoas, alguém que sabe ouvir. Não é esperar do outro a mudança, é ser você a mudança. Para melhorar o ambiente, para melhorar o convívio, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa realizada. Não é difícil, é só querer. O problema é que a gente se prende àquilo que é ruim. É guardar a mágoa, é guardar o ódio, é guardar o rancor. É ter aquele sentimento de vingança. Não, fez comigo, vai pagar também. Nós precisamos quebrar essas barreiras, romper esses desafios e buscar em Deus a força necessária para que de verdade possamos ser homens e mulheres agraciados, fortalecidos em Deus e não frustrados. Existem pessoas que para dar um sorriso, misericórdia, só viu assim, ó, fechadas. E por que isso? Se você pode sorrir, se você pode vibrar a felicidade, não espere uma oportunidade, uma festa para você poder sorrir. Enquanto você puder, meu irmão, sorria. Usufrua da graça de Deus que há em você. Não deixe que as tristezas da vida roubem a sua felicidade, roubem a sua paz, roubem aquilo que você acredita. Você não é filho de Deus? Você não é filha de Deus? Você não é alguém de Deus? Então exerça o seu papel, faça valer a pena. Vença esse desafio. E como é que eu vou vencer esse desafio? Mudando você primeiro. Buscando em Deus esta mudança. Não vale a pena criar barreiras para viver uma vida extraordinária em Deus. Não precisa você criar barreiras. Você é livre. Viva uma vida em Deus. Usufrua da graça de Deus que existe dentro de você. Que você possa vencer essas barreiras que tentam impedir a sua felicidade. A única pessoa que pode impedir de que essa vida que você tem levado, de frustrações, de amargura, de tristeza, somente você pode vencer. E como é que eu vou vencer? Buscando em Deus, buscando na palavra de Deus a maturidade de uma fé inabalável. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Que você possa romper com todas as barreiras, com todas as dificuldades que você tem enfrentado.
Liberte-se daquilo que tem te causado dor, angústia, opressão. Fale com Deus. Diga, Deus, eu não aceito. E viva em Deus um novo amanhã. Eu desejo muito, muito mesmo, que essa palavra faça um efeito especial em seu coração. E que você venha lembrar de que aqueles que confiam no Senhor são bem-aventurados. Não permita que a tristeza vença o seu coração. Não permita que o ódio vença o seu coração. Mas que você possa, em nome de Jesus, deixar que a plenitude de Deus more dentro do seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.